Senhoras e senhores, estamos de volta, finalmente, hein? São Paulo vai entrar em campo depois de muitos dias, vai jogar contra o Bahia nesta terça-feira em Salvador, jogo difícil, cascudo, disputa direta por uma vaga ali entre o G6, G7, sabe lá o que vai ser. O São Paulo tem a vantagem ainda na tabela, o empate até que não está mal, mas não estamos pensando nisso. Vamos falar sobre esse jogo aqui, que é um jogo difícil contra o Bahia do Rogério Ceni, lá em Salvador. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro e queremos os seus comentários também. E quero dizer que essa live, esse vídeo é patrocinado, tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite lá na KTO, sempre com responsabilidade. Isso é um jogo para maiores de 18 anos. Mas vai lá, dê o seu palpite na KTO. Aproveite que a gente colocou já a nossa dica KTO lá no nosso Instagram sobre esse jogo aí. Então lá, dê o seu palpitinho de leve, com responsabilidade, para brincar. O jogo é para maiores de 18 anos. Usa o cupom TRICOLOR, você tem 20% de desconto de bônus no seu primeiro depósito. Usa esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição. E lá vamos nós, Arnaldo Ribeiro, porque o São Paulo tem uma escassez absoluta na lateral. Quem vai jogar na lateral do São Paulo? A gente até colocou uma enquete, né, sobre isso. Tirone, tudo bem? Fala, galera. A nossa vela pro Wellington tá apagando, né? Tá chegando no final, né? Sim. E faltam poucos jogos para terminar a temporada. O lateral que jogou praticamente todas, né? Essa questão da escassez, ela vem desde o Caio Paulista indo pro Palmeiras, né? Ela vai completar os 12 meses, né? E o Wellington sentiu um incômodo na coxa, tem um edema, e vai ser o desfalque de última hora, depois de 10 dias treinando o time todo. Ele já não tinha jogado a partida contra o Criciúma, mas estava suspenso. Já não tinha jogado a partida do Cuiabá, aquele desastre lá atrás. Por isso que me preocupa, né? Vamos ver as duas partidas que o São Paulo teve, tá? Cuiabá, desastre, ele tinha sentido a maratona de jogos. Criciúma, que foi mais ou menos, ele estava suspenso. E a grande questão agora é o substituto, né? O São Paulo de lateral mesmo só tem o Jamal, que está em adaptação. Eu nem vou jogar todas as pedras no Jamal. Eu sempre lembro, o cara teve jogo em Cuiabá, jogo em Criciúma, seria jogo na Fonte Nova. Ele não estreou no final do jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Ele não teve nenhum mamãozinho com açúcar, né? Nada. Mas de lateral só tem ele, né? O Patrick continua se recuperando da fratura na clavícula, ainda não tem previsão de volta. Mesma coisa para o Michel Araújo, que fez lateral ala em alguns momentos, está voltando agora aos treinamentos no gramado depois de uma lesão no joelho. Então, lateral mesmo, só tem o Jamal. Então é com ele que o São Paulo vai. O São Paulo, ele já jogou no Não, Morumbi alguma vez? não jogou, até porque o São Paulo não joga no seu estádio, né? Pois Então é é. uma coisa. Olha que Não, incrível, né? O cara vai jogar pela terceira vez, pode jogar e não ter jogado nenhuma vez em casa, né? O torcedor exato. do São Paulo ainda não viu o Jamal, é isso? Exato. Assim, ele é o favorito, mas não é a única opção, porque nesses jogos que a gente citou, contra Cuiabá e Criciúma, ele foi mal. Pois é. E tem uma situação, né? O Bahia é muito melhor do que o Cuiabá e o Criciúma. O Bahia ataca, é um time que ataca bastante, o Jamal tem dificuldades defensivas, então por isso que a gente colocou a enquete aí, ou o Jamal ou uma improvisação. Você escolhe. E, putz, e o Luziero, não poderia? Também não é um marcador, mas sei lá, né? Então, é uma das opções da enquete, né? Exatamente. É uma das possibilidades de improvisação. Contra o Criciúma perdendo, ele entrou no final do jogo e acabou fazendo gol de empate, né? Jogando como um lateral meio na diagonal. O Ligeiro fez lateral na base e tal. Não é também uma garantia. Os momentos em que ele jogou como lateral, jogou em outras partidas, foram parte dos jogos, né? Tem uma partida que o Ligeiro jogou muito bem como lateral esquerdo, falhou numa bola, só foi gol do Corinthians. Não sei se você lembra aquele jogo do Corinthians com São Paulo na pandemia, de manhã, que o Hernandes fez um gol de falta e o Brenner no último minuto, sob o comando do Fernando Diniz. O Ah, Ligeiro sim, aquele que o dia. Brenner entrou, o Diniz falou: você vai fazer o gol, ele foi lá e fez. Isso. O O Ligeiro São jogou Paulo essa ganhou o partida. jogo, né? Ganhou 2-1. É. Esse jogo o Liseiro jogou inteiro como lateral esquerdo, né? Não é uma novidade, mas hoje é uma improvisação, pode ser considerada improvisação. Mas eu achei que depois do golaço contra o Criciúma ele fosse se firmar ali, pelo menos enquanto tinha como reserva principal do Wellington, né? Não foi o caso. Juro que eu achei que não deveria, essa dúvida E, não existiria. e no
treino, jogo treino, São Paulo fez um jogo treino contra o São Bernardo, né? O único jogador que sentiu uma paulada e saiu no meio do jogo treino foi o Lisieiro, que tem essa questão física também, né? Então, essa seria a outra possibilidade, a terceira também está na enquete, que a gente não viu na prática até agora, é a colocação de um terceiro zagueiro, né? Jogar o Sabino, que tinha me dito via Éder Traskini do UOL que não jogaria na lateral esquerda, mandou um recado para mim. Eu tinha feito essa pergunta para ele, mas numa emergência, porque aí a questão, depois nós vamos entrar do outro lado do nosso vídeo, né? Que é onde o São Paulo tem abundância. Sim. Uma das situações é o setor da zaga, né? O Sabino, que também entrou no final contra o Criciúma, mas entrou no lugar do Alan Franco. Seria uma possibilidade, jogar em linha de 3, alguém aberto pela ala e tudo mais. Na verdade, esse negócio de 3 zagueiros é mais um desejo do que uma possibilidade, porque ele jogou muito poucas vezes, né? Olha lá, não adianta você achar que 3 zagueiros é vida, porque a gente acha que pode ser e tarará, mas na verdade o Zubeldia fez muito poucas vezes isso, né? Sempre deu certo, as vezes que fez, funcionou. Ele vinha fazendo em relação a essa posição, sobretudo quando ele tinha o Michel Araújo, né? Que aí casava muito bem como ala esquerdo, né? Foi como jogou contra o Cruzeiro, por exemplo, em BH, né? Ele não tem o Michel Araújo, né? Para fazer uma ala esquerda, um canhoto. Mas, enfim, ele testou possibilidades. O Lisieiro treinou um pouco, o Jamal treinou um pouco, ele treinou um pouco treinou mais o Jamal, treinou um pouco como 3 zagueiros, tudo isso porque o Wellington, nos 3 últimos dias, não pôde participar dos treinamentos. A gente acompanha tudo aqui com o nosso Alexandre Griebest, né? Nas nossas anotações tricolores. Nos 2 últimos treinos ele colocou, não foram identificados, o Wellington. Você fala, já tem alguma coisa ali, né? Então, o Jamal é o favorito, mas tem as outras 2 possibilidades. Muito bem. Bom, se está em falta em lateral, tem abundância de ponta no time, né? Tem ponta a dar com pau no jogador de lado, é o que não falta no São Paulo hoje em dia, não é isso? Tem agora o outro novo Ferreira, o Ferreirinha e um outro Ferreira. Isso, vamos lá, por partes, né? O novo Ferreira, o outro Ferreira é o do Sub-20, está comendo a bola. Do Paulista. Fez o gol contra o Bragantino, que levou o time à final do Paulista. É um canhoto muito forte. Ele jogava como 10. O quarteto, né, do Sub-17, então Sub-17, que era o grande quarteto promissor, eram 4 canhotos. O Ferreira, o Henrique, o Rian Francisco e o William Gomes. O Ferreira era o 10 desse time. Agora ele foi, nesse último ano, deslocado para a ponta direita, e como ponta ele está jogando demais, muito forte, jogador muito fisicamente em relação aos outros 3 privilegiado, né? Tem jogado muito bem, mas isso é para o ano que vem. Mas é uma posição, porque o São Paulo, proposta pelo William Gomes, tem mesmo. O que eu sempre digo, nesse setor do campo, cada um tem a sua característica, a sua qualidade, mas o São Paulo tem muita gente, né? Verdade. Esquece esse Ferreira agora, vamos falar do Ferreirinha. Porque agora o Ferreirinha, depois de mais 10 dias de treino, ele está. Agora, se quiser colocar como titular, pode colocar. Ele está em condição. Jogou parte do jogo contra o Criciúma. Se ele joga, o Lucas muda de lado. O Lucas também tem jogado como ponta dos 2 lados, né? Então, vamos lá. Ferreirinha, Lucas. Ele pode manter o Eric, que teve 2 jogos sequenciais como titular, é um terceiro. Ele pode colocar o William Gomes de volta, é o quarto. Ele pode colocar o Rato, que tem entrado muito bem nos jogos, é o quinto. Ou até uma possibilidade que já foi feita por alguns mais, menos pelo Zubeldia, mais por outros, que é o André Silva do lado do campo, por exemplo. Então, ali, cara, o cara pode fazer o que ele quiser. Tem muito jogador para colocar no lado do campo, mas o Ferreirinha, que foi titular do 4-2-4 do Zubeldia, está, enfim, em condições ideais de jogo. Pode ser também a outra novidade na equipe. Eu acho que vai ser ele, sabia? Acho que ele vai mudar o Lucas de lado e vai pôr o Ferreirinha na esquerda. Pois é. Eu acho que foi o time que mais deu certo, né? Eu não acho que o Eric tenha sido um desastre, acho que foi bem contra o Vasco, foi razoável contra o Criciúma, né? E aí tem uma situação, né, que é o adversário, né? O Bahia, que é um time que joga, que propõe, precisa do resultado,
O lateral esquerdo do Bahia é um ponta, né? Que é o Luciano Juba, normalmente. Aí o Lucas teria que ir atrás do Juba, mas o Juba tem dificuldade em marcar o Lucas. Enfim, é um jogo de xadrez aí. Pode ser. Contra o Bahia no primeiro turno jogaram Lucas de ponta direita e Ferreirinha de ponta esquerda. Eu considero a melhor partida do São Paulo no campeonato, aquele 3-1 que podia ter sido 4, 5. O time jogou muito bem, com o Lucas do lado, Ferreirinha do outro, Luciano de 10, Caleri de 9. Foi esse o time. Bom, agora o Bahia tá pressionado. Bahia não, né? O Ceni tá um pouco pressionado lá, né? O time tá caindo um pouco de produção e tudo mais. Perdeu lá do Vasco, tava perdendo 3-0, ainda fez 3-2. O Ceni falou que é inadmissível, não sei o quê. Agora joga em casa para tentar se segurar aí, porque a pressão tá grande sobre ele, né? A torcida tá um pouco chateada com ele, para dizer o mínimo. O time caiu de rendimento, de fato, muita gente cornetando o trabalho do Ceni. Ele insistiu por várias e várias rodadas com o mesmo time, a mesma formação. A gente falava que era o time que era fácil de escalar de cor, né? Não vai ser repetido nessa partida por uma suspensão do Tassiano, que é um jogador que joga em diversas posições, jogador importante. Está suspenso. E o provável substituto, essa é uma das questões que polemiza Ceni e torcida, que é o jogador contratado no meio da janela, Luciano Rodrigues, uruguaio, jogador muito bom, promissor, que vem entrando e fazendo gols, mas o Ceni tem que deixar no banco sempre. A tendência com a ausência do Tassiano é jogar o Luciano Rodrigues ao lado do Everaldo na frente, embora exista também a possibilidade do Ademir. O jogador não falta, Ademir é aquele ponta mesmo, que era do América, do Atlético e tal. Uma outra mudança, Tironi, pode ser, aí o Ceni seria uma demonstração de flexibilidade do Ceni, que seria a entrada de um volante marcador, né? Que o time não tem. Seria o Acevedo, que é gringo, que depois de muito tempo está em condição de jogo, teve uma lesão grave. Até jogou contra o São Paulo ano passado, aquele gol do Caio Paulista. Para lugar do Jean Lucas, aquele jogador do Santos que começou super bem e caiu vertiginosamente. Quando o Vasco, ele foi substituído no primeiro tempo ainda, o Jean Lucas. Então pode ser essa mudança que deixaria o meio-campo um pouco mais defensivo. Mas de resto é o time que vem jogando e de fato o Ceni e o Bahia, mais o Ceni, está pressionado que o Bahia depois dessa sequência de resultados ruins. Vocês que acompanham aqui a gente no canal, a gente tem falado bastante das oportunidades com Bitcoin, né, aqui no canal. Eu sei que tem gente já pensando, putz, perdi a chance, já era, não sei o quê. Não era não. Tem chance ainda. No último dia 20 de outubro, a gente viu o Bitcoin bater uma nova alta. Máximo preço desde a sua criação, passou 396 mil. E como eu falei, quem acompanha aqui o nosso canal já sabe que a gente tem uma parceria especial com o mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina. E essa parceria dá aquela força para você que quer aproveitar e descomplicar a sua vida financeira. Então é o seguinte, você abriu a sua conta no mercado Bitcoin, tem um link aí na descrição, tem também esse QR Code aí na sua tela. Você abriu a sua conta no mercado Bitcoin, é de graça isso, e negociou a partir de R$100, você vai ganhar R$10 em Bitcoin. Muito simples, direto na sua conta no mercado Bitcoin. E atenção, hein? Além dessa recompensa em Bitcoin, automaticamente você também vai ter a chance de ganhar um par de ingressos no camarote para ver São Paulo e Atlético Mineiro. Esse jogo tá... Tirou de uma travadinha aqui, né? A questão do Bitcoin aqui é, de fato, vale um ingresso para o jogo São Paulo e Atlético Mineiro. É exatamente o que ele está falando aí. Então, entra nessa aqui, acesse o QR Code, saiba da promoção que está valendo. O São Paulo vai voltar, enfim, ao Morumbi contra o Atlético Paranaense. E a promoção vale para o jogo contra o Atlético Mineiro. Atlético Paranaense, sábado, venda de ingressos já rolando, né? O São Paulo volta ao seu estádio depois de 45 dias. E a promoção aqui do mercado Bitcoin vale para o jogo contra o Atlético Mineiro, ali já nas rodadas finais do campeonato. Uma outra situação, vou contar para vocês aqui, envolvendo ainda São Paulo e Bahia, a escrita, né, do Rogério Ceni
sem vencer o São Paulo, desde que se tornou o treinador. Não é uma série tão profunda como aquela com o Flamengo, né, que ele perdeu todas, mas o Rogério Ceni, como técnico, ainda não venceu o São Paulo, né? O São Paulo tem, em relação ao Bahia, uma pequena vantagem na tabela, são 5 pontos. Se empatar, mantém esses 5 pontos, faltando 6 rodadas. Seria, acho que, o resultado aceitável. Lembrando que o campeonato, o São Paulo em sexto, desde a 13ª rodada, o campeonato tende a ter, já tem a tendência de ter G7 e pode até ter G8. E uma pequena possibilidade de G9, o que colocaria mais times direto na fase de grupos. O importante para o São Paulo é se manter entre os 6. Esse é o último confronto direto contra adversário direto e fora de casa. Depois do Bahia, o São Paulo joga contra o Atlético Paranaense em casa, né, a volta ao Morumbi, joga contra o Bragantino fora, contra o Atlético Mineiro, esse jogo que o Tironi falou, em casa, contra o Grêmio fora, Juventude em casa e finaliza contra o Botafogo fora. Para encerrar aqui da nossa parte, árbitro da partida Bahia e São Paulo é o árbitro Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Rapaz, é inexperiente, não gosto muito dele, mas está escalado para Bahia e São Paulo nesta terça-feira na Fonte Nova. O jogo começa 9h30 da noite e termina 11h30. E aí teremos a nossa live sagrada. Aliás, 9h30 da noite também jogam Botafogo e Vasco, vale liderança. Também joga o Internacional contra o Criciúma, concorrente direto do São Paulo. Você assiste tudo no pós, na live, a partir das 23h30. Esperamos vocês na live plural, ok? Nesta terça, depois de Bahia e São Paulo. Abraço, até a próxima.